Jornalismo e jornalistas, histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Natural de São Luís Gonzaga, na região das Missões, ela fez 2 cursos de graduação, é internacionalista pela Universidade Federal de Santa Maria e egressa do curso de jornalismo da Universidade Franciscana. Hoje, de papo com Laura Gomes. Bem-vinda, Laura, tudo bem? Oi, Luísa, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, eu começo te perguntando, tu decidiu vir para Santa Maria em 2016 para cursar Relações Internacionais. Como que foi essa decisão de cursar jornalismo também? Então, eu desde o ensino médio, eu gostava muito de escrever. E, na verdade, até no segundo ano do ensino médio, até cogitei a ideia de fazer jornalismo. Mas depois acabei conhecendo relações internacionais e na época tinha me identificado muito mais com o curso de RI. Então vim para cá na UFSM, fiz o primeiro ano de RI e gostei do curso, tanto que eu finalizei ele, mas desde o início eu já via que talvez não era a profissão que eu gostaria de atuar posteriormente. Então depois de um ano de RI, eu decidi tentar o jornalismo. E na época, eu lembro que eu acreditei que eu ia fazer só 1 ou 2 semestres e ia ver que não era aquilo, que era RI mesmo, Mas acabei me apaixonando pela profissão e aí comecei a cursar os 2 cursos ao mesmo tempo. Mas, o gosto, e a vontade de fazer jornalismo veio muito dessa ideia que eu tinha desde o ensino médio, pelo meu gosto da escrita mesmo. E eu tinha, na verdade, muito engessada, a ideia do perfil do jornalista de TV, né, que a gente vê, e eu não me identificava tanto com aquilo. Mas depois eu resolvi tentar mesmo e eu sabia que tinha outras oportunidades também dentro do curso, então resolvi fazer e acabei gostando, me apaixonei, mas terminei as 2 graduações, fiz os 2 junto e acabei, então, atuando agora só no jornalismo mesmo. Em que ponto tu acha que essas 2 formações se aproximam, as similaridades entre elas? Eu acho que o ponto principal, é a questão de analisar tanto o RI quanto o jornalismo, RI, no caso, analisar mais conjunturas, mas o jornalismo analisar a sociedade como um todo, para saber o que a gente vai abordar, o que a gente vai pautar. E RI, essa análise de conjunturas. E eu acho que as 2 profissões também têm esse potencial muito questionador, de sair daquele local tradicional. Eu acho que se aproxima um pouco nesse sentido, E claro, dentro do jornalismo a gente tem o jornalismo internacional, tem muitos jornalistas que inclusive fazem mestrado, especialização em RI, então é uma área também que está muito próxima, entender a conjuntura para conseguir trazer um viés, uma abordagem mais ampla e diversificada nas pautas de jornalismo internacional. E falando em pautas, quais são as pautas que mais te interessam no jornalismo? Então, dentro do jornalismo, desde a faculdade, eu sempre gostei muito de jornalismo ambiental, tanto que eu fiz o meu projeto experimental e o TCC sobre isso. No curso de RI também, eu aproximei na verdade, no meu TCC de lá, eu aproximei também a questão da mídia de RI e também abordei a questão ambiental. Então, o meio ambiente como um todo sempre foi do meu interesse. E também eu gosto também dessa área de jornalismo internacional, nunca me vi atuando também muito, mas na faculdade, era uma coisa que eu também tinha muito interesse. Tu iniciou no mercado de trabalho como repórter no Diário de Santa Maria, onde tem jornal impresso, tem rádio, tem online, TV. O que essa experiência de redação integrada te ensinou? Bom, acho que a gente aprende muito no curso, mas é nas nossas experiências de estágio, depois no mercado de trabalho mesmo, que a gente vai ver como é que é na prática e se depara com muitas situações que a gente vai ter que lidar. E a gente consegue aprender muito com isso. Então, eu acho que eu consegui desenvolver muito mais essa questão da própria escrita, que eu gostava muito, E a gente tem a oportunidade também de ouvir muitas pessoas, de estar em muitos lugares. Eu achava que eu conhecia Santa Maria, mas só depois que eu trabalhei no jornal mesmo, que eu fui para muitos lugares da cidade, que eu falei com muita gente, que eu passei a conhecer realmente a cidade e a realidade de diferentes pessoas. Então, acho que essa oportunidade, que trabalhar em redação nos dá é algo bem único e que muda um pouco a visão da gente, tanto sobre a profissão quanto do próprio local que a gente está inserido.
tu foi repórter de geral, né? Isso. Então, quais são os desafios que tu teve durante esse período? Eu acho que o desafio maior, assim, é lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, no sentido de a gente estar lá e a gente ter que atender diferentes meios, né? Que quando a gente tá na redação, lá por ser uma redação integrada, então eu tinha que voltar da pauta, tinha que escrever o texto para o site, fazer o boletim para a rádio e fazer o VT para o jornal da TV, tudo isso em menos de meio turno às vezes. Então essa correria, assim, nos faz colocar em prática muita coisa e nos traz mais facilidade para lidar com algumas questões. E claro, também tem essa questão da gente desenvolver muito, se desenvolver enquanto pessoa, porque a gente tem que falar com muita gente. Então, são pessoas que têm realidades diferentes, vieram de realidades diferentes. Então, a gente consegue desenvolver também essa nossa questão, essa nossa sensibilidade para lidar com o outro também, tanto pela questão da gente ter esse contato direto com muitas fontes, quanto pela questão ali da própria rotina de redação, né? Que é uma rotina, além de ter essa pressão, né? A gente também tem que saber trabalhar em conjunto, que muita coisa que a gente faz no jornal é em conjunto, né? A gente não consegue fazer tudo sozinho. Nesse tempo, qual foi uma pauta que mais te marcou? Eu acho que as pautas ambientais que eu também pude fazer no diário, e também pautas, assim, reportagens que me deram a oportunidade de eu me aprofundar mais e conseguir ter um olhar, assim, mais amplo do que daquele assunto, enfim. Eu lembro, assim, me marcou muito, assim, na época da Feira do Livro, acho que foi em 2023, se eu não me engano, do furto dos bustos ali na Praça Saldanha Marinho. Uhum. E na época, eu lembro que a gente comentou de fazer uma reportagem mais ampla, assim, para entender, não só ali na praça, para ver se tinha outros lugares. E eu lembro que até comentava com o meu editor, eu acho que não tem muito, né, porque a gente não costuma ver, né, enfim. Só que daí quando eu saí, assim, para verificar mesmo e fazer as imagens, enfim, e ver qual que era a situação, sabe? Eu enxerguei, assim, uma sociedade que, na verdade, Santa Maria não olhava para os seus espaços públicos, não cuidava dos seus espaços públicos e ninguém tinha noção do que realmente, como a situação estava. E não falando só de bustos, de monumentos, enfim, de prédios que contam a nossa história. Então, eu acho que essa pauta me marcou bastante, eu lembro dela até hoje, porque a gente deu o pontapé ali de ir atrás disso naquele momento, né? Não ficar só ali em torno do busto, que sim, do Felipe de Oliveira, que é o que tinha sumido ali da Praça Saldanha Marinho, que deu toda, né? Gerou mais atenção, mas dizer que não era só aquilo, né? Que tinha muitos outros locais da cidade que estavam esquecidos e que precisavam de um cuidado, de um olhar não só do poder público, como da população também. E como foi essa decisão de migrar para assessoria? Então, a rotina de redação, ela é bem puxada. E quando eu me formei, eu tinha muita certeza, assim, que eu queria permanecer para sempre trabalhando em redação. E até hoje, assim, eu lembro do tempo que eu era repórter de redação, assim, e eu lembro com muito carinho disso. Eu gostava muito do trabalho de ser repórter, de fazer reportagem, de ir atrás e poder conversar com muitas pessoas. Só que a gente vai se deparando, assim, com muitas outras questões que envolvem estar numa redação. E uma delas é essa questão da rotina, porque a gente acaba muito tempo da nossa vida envolvido com o nosso trabalho. E apesar de eu gostar muito do que eu fazia, eu passei também a priorizar outras coisas na minha vida. Então, eu queria mais tempo para mim, além do trabalho. E daí na época ali surgiu essa vaga aqui na UFN, na assessoria de comunicação da UFN, e eu realmente não me imaginava assim, mas por ter já esses questionamentos, por pensar nessa questão da rotina, do quanto isso estava me afetando, assim, eu, Laura, enquanto pessoa, não só como jornalista, enfim, eu decidi tentar uma coisa diferente para ver se eu iria gostar, sabe? Mas realmente, assim, eu acho que a assessoria nos dá também essa possibilidade de trabalhar em muitas áreas diferentes. Claro que a gente, quando está dentro de uma assessoria, a gente está trabalhando especificamente para aquela empresa, para aquele órgão, para aquela entidade. Mas eu tendo essa experiência em uma empresa, eu também consigo saber mais ou menos como é que funciona a assessoria em outros lugares.
Mas eu acho que assim, a questão que mais influenciou nisso foi essa questão da rotina da redação, sabe? Que realmente é uma coisa assim que a gente tem que abrir mão de muita coisa. E naquele momento eu achei que assim o melhor para mim era tentar mudar um pouco, ver se eu ia me adaptar, ver se eu ia gostar. E por isso que eu decidi então ir para assessoria. Como fazer um jornalismo de assessoria? Então, jornalismo de assessoria a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque a gente está representando uma instituição. E eu acho que aqui na UFN o mais interessante é porque a gente está dentro do contexto da educação. Que tem muito aquela coisa no jornalismo de dizer, assessor não é jornalista, né? Como se fosse defender com unhas e dentes ali aquela personalidade, a empresa, enfim. Mas eu acho que tem locais que a gente consegue sim manter um jornalismo que realmente traga uma reflexão, consiga trazer mudanças, enfim, e contribua de forma significativa para a sociedade. Eu acho que estar dentro de uma universidade fazendo assessoria vai muito de encontro disso. Então, a gente não perde esse olhar que a gente deve ter, assim, de reflexão e de questionamento, e ainda coloca isso dentro de um local de educação que realmente tem um propósito, né, que é fundamental para todo mundo. Então, eu acho que é mais nesse sentido, assim. Não sei se eu respondi a tua pergunta. Tu falou antes que tu tinha uma ideia muito formada da persona do jornalista tradicional e que isso nunca te chamou muita atenção. Que conselho tu tem para os estudantes que estão entrando agora, que se sentem da mesma forma que tu? Então, o jornalismo é uma área que tem muitas oportunidades, né, de formação, de trabalho. E eu tinha esse receio, né, antes de entrar no curso, e o que eu vou falar é que, assim, durante a graduação a gente tem que passar por esses momentos, para a gente ter certeza até do que a gente gosta, do que a gente não gosta. Então, a gente tem que se colocar à prova de certas coisas para a gente entender como é que funciona, né? Até porque se a pessoa vai trabalhar numa redação, a redação provavelmente vai ser uma redação integrada. Então, ela vai ter que se deparar com algumas coisas, enfim, e vai ter que saber fazer. Então, é muito importante ter essa ideia de que não é para desistir de um sonho, enfim, de trabalhar especificamente com alguma área, mas de ter esse leque e de aproveitar as oportunidades que surgem para a formação mesmo, porque tu vai ser um jornalista mais completo quando tu tem noção do que faz cada coisa, quando tu se permite viver as oportunidades e essas diferentes áreas que o jornalismo oferece. Eu acho que isso só enriquece a nossa formação e, posteriormente, tu vai ter uma bagagem, assim, muito grande, trabalhando em diferentes locais, assim, e fazendo vários estágios também. Eu acho que esse é um conselho, assim, que a gente vai ter muita oportunidade de formação durante a faculdade, isso é muito bom. E depois a pessoa vai escolher, se ela quiser realmente ficar numa área específica, ela vai poder ficar, ela que vai fazer a carreira dela. Então, não ter tantas certezas assim e se permitir viver o que realmente o jornalismo tem e oferece. E quais ambições você ainda tem no jornalismo? Eu acho que é uma área assim que eu sempre gostei muito desde que eu entrei no curso. E eu acho que a principal ambição é no sentido de conseguir crescer profissionalmente, no sentido de crescer profissionalmente, mas continuar com o que eu sempre acreditei, assim, do que é o jornalismo, sabe? De trazer, como eu comentava antes, de trazer reflexões que realmente não acabem ali, sabe? Que realmente se expandam e consigam construir e ajudar de alguma forma, assim, a formação da sociedade, enfim, o que a gente tem de sociedade. Não ser aquele jornalismo só que, enfim, que só repete coisas, ou um jornalismo que olha muito, assim, para si, né? E não olha pro outro, para onde a gente tá, sabe? Que não percebe realmente o lugar que a gente tá. Eu acho que esse tipo de jornalismo é muito importante. E eu espero que eu continue trazendo esse tipo de abordagem no que eu faço, enfim, e continue levando isso, assim, acho que a principal missão é isso, é manter aquele jornalismo que eu sempre acredito, assim, sabe, sempre acreditei. É isso, muito obrigada, Laura.
De papo com Laura Gomes, internacionalista, assessora de comunicação e egressa do curso de jornalismo da UFN. A cada semana batemos um papo com um jornalista de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram do Lab 6 e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos novos convidados. Até breve! Continue conversando.